I want to speak to you tonight about the Word of God. Eu quero falar a você hoje à noite sobre a palavra de Deus. In James chapter 1. Em Tiago capítulo 1. Now you have just completed your Palavra Fest. Você termina de completar o seu Palavra Fest. And so it's important that we remind ourselves why it's important to know the Word of E por God. isso que é hora da gente se relembrar por que é importante a gente estudar e memorizar a palavra de Deus. And especially how to apply it. E principalmente nessa questão de como aplicar essa palavra de Deus. Tiago capítulo 1. In December I went to Cuba. Em dezembro eu fiz uma viagem para Cuba. And God is doing a great work especially in the Baptist churches in Cuba. E Deus está fazendo um grande trabalho, especialmente nas igrejas batistas de Cuba. Even though the people are very poor Ainda que as pessoas são miseravelmente pobres and have very little. e tem muito pouco. I heard a pastor rebuke his church Eu ouvi um pastor lá a repreender a igreja dele. because some of the families in the church had more than one Bible, Porque algumas das famílias na igreja dele tinham mais de uma Bíblia na sua casa. while other families had no Bible at all. Enquanto outras famílias da igreja não tinham nenhuma Bíblia em sua casa. And he told those families with more than one Bible E ele falou para aquelas igrejas, para aquelas famílias que tinham mais do que uma Bíblia na sua casa, that they should keep only one que eles deviam ficar só com uma Bíblia em sua casa. and share their time in the Bible. E deveriam pegar outra igreja, a outra Bíblia e emprestar ou dar para outras pessoas que não tinham Bíblia na sua casa. So you have in your hand a precious treasure Então você tem em suas mãos um tesouro precioso. that many people in the world cannot have. Muitas pessoas no mundo não têm esse tesouro. So you should value it greatly. Então você precisa valorizar esse grande tesouro. And James tells us 3 ways that we can be blessed by the Bible. E Tiago nos ensina. Vamos ajeitar esse som, por favor? Eu estou sem monitor aqui, tá, por favor? Ajeite esse monitor. Está sem monitor. Liga aí, dá licença. Tá, gente? Alô, tá saindo agora? Tá? Pronto, agora sim, agora funcionou. Tá bom. Pode me ouvir? Okay. O problema é ele, eu tenho que ouvir ele. Tá bom? Tá. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No princípio era o Verbo, e o Verbo agora estava sim. com Deus. Acertaram! Palmas para o som! Aê! E olha, decora esse botão aí, decora aí. Tá bom. Muito bem, vamos tentar continuar. Vamos continuar. Okay, read James 1:19-25. Tiago capítulo 1, verso 19. Leia comigo. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Porque aquele que ouve a palavra e não põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar a si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Now, I want to be blessed by my Bible. Eu quero ser abençoado pela minha Bíblia. So James tells me 3 things I have to do to be blessed by the Bible. Então Tiago aqui nos ensina 3 coisas que eu tenho que fazer para ser abençoado pela palavra de Deus. The first thing is I must receive it. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que receber. Eu tenho que receber essa palavra. In verse 21, No verso 21, it says that you should accept
the word planted in you. Diz aqui que eu preciso aceitar humildemente a palavra implantada em mim. Now, in Greek, that word that it's translated accept, Essa palavra aqui que significa aceitar, no grego significa to welcome. Significa dar o bem-vindo. The same way you would welcome someone into your home. Assim como você daria o bem-vindo a alguém que vem à sua casa. You would invite them in and give them a place of Você honor. convida e dá um lugar de honra. And that's the way we should treat É God's word. assim que nós temos que tratar também a palavra de Deus. How is it that two people can sit on the same pew in the same service? Como é que duas pessoas podem sentar no mesmo banco, no mesmo culto, And hear the same sermon e preached? ouvirem a mesma mensagem, On one of them it has no effect, e em um deles essa palavra não tem efeito algum, but the other one can have his or her life changed by it. mas a segunda pessoa, a vida é transformada por aquilo que ouviu. It's because one of them welcomes the word. Porque deu bem-vindo a essa palavra em sua vida. He accepts the word into his life. Esse segundo aceita a palavra em sua vida. Now, in order to welcome the word, to accept the word, A fim de aceitar essa palavra, de dar o bem-vindo a essa palavra em sua vida, you have to have the right attitude. você tem que ter a atitude correta. James gives us these attitudes for receiving the word. Então Tiago nos dá aqui, pronuncia aqui as atitudes que nós temos que ter em nossa vida para recebermos essa palavra, darmos o bem-vindo a esta palavra. Notice in verse 19. Veja no verso 19. He says we've got to be quick to listen and slow to speak. Primeiro ele diz assim, você tem que ser rápido para ouvir e tardio para falar. In other words, I must be careful. Eu tenho que ter cuidado. I have to take care that I'm not always speaking. I need to listen. Eu tenho que ter cuidado de não estar sempre falando. Eu tenho que ter tempo para ouvir. God gave me one mouth Deus me deu uma boca and 2 ears. e 2 ouvidos. So I should listen twice as much as I speak. Então eu devo ouvir 2 vezes mais do que falo. You and I need to take care that we're not always talking, Nós precisamos ter o cuidado de que nós não estejamos sempre fazendo barulho, but we're listening to the word. mas que estamos ouvindo a palavra. We're listening to our teachers. Nós estamos ouvindo os nossos mestres, nossos professores. Not only that, secondly, I must be calm. E segundo, a segunda atitude é eu preciso ter calma. The second part of verse 19 A segunda parte do verso 19 says I should be slow to become angry. diz que eu devo ser tardio em irar-me. Now, I've been coming to Manaus a lot of years. Eu já venho a Manaus muitos anos. And every time I come, E toda vez que eu venho para Manaus, one thing gets worse. uma coisa piora. The traffic. O trânsito. The traffic gets worse and worse every year. O trânsito piora todo ano. It takes more time to get from one point to another. Leva mais tempo para ir de um lugar para o outro do que antes. Now, I can imagine E eu imagino that there are times that you're going to your Bible study or to your prayer group. Eu imagino que tem vezes que você vem para o seminário, ou você está indo para o seu grupo pequeno, Or you're coming to church. ou você está vindo para o culto, And the traffic is bad. e o trânsito está horrível, And drivers are not courteous. e os motoristas não são muito educados, And it gets you mad. e você se irrita com isso, And it makes your blood pressure start rising. e a sua pressão sobe. You know, when you're mad, Você sabe quando você está zangado, when you're bitter, quando você também está magoado, you can't learn. você não pode aprender. Your mind is fixed on the thing that is angering A sua you. mente se fecha porque ela se fixa naquilo contra o qual você está zangado. Haven't you noticed Você já notou? that you'll have more arguments in your home on the days that you're getting ready to come to church than any other day? Você já notou que você tem mais discussão, mais briga na sua família, com a sua esposa, no momento, no dia que você vem para o culto? You see, the devil wants to attack you at that moment. Veja que Satanás, ele quer atacar você naquele momento. He wants to get you angry Ele quer irritar você, irá-vo and make you bitter, e magoar você. because that will cause your ears to just close. Porque isso fechará os seus ouvidos para você não poder ouvir a palavra de Deus. Your heart cannot be open O seu coração não pode se abrir
when you're angry. quando você está zangado. And that's why James tells us that we should be slow to become E por angry. isso que Tiago diz que nós temos que ter o cuidado de não nos irarmos facilmente. A relaxed attitude increases our receptivity. Uma atitude calma aumenta a nossa receptividade. And that leads us to the third E thing. isso nos leva à terceira atitude. I must be clean. Eu preciso estar limpo. In the first part of verse 21, No início do verso 21, James says, get rid of the evil that is so prevalent. ele diz: livrem-se da maldade que prevalece. There can be a moral filth in our lives that keeps us from listening to the Word of God. Pode haver impureza moral na nossa mente que atrapalha ouvirmos a palavra de Deus. In fact, there's something very interesting about this Greek word too. Inclusive, algo interessante no grego, essa palavra grega que Deus usa aqui. The word that's translated moral filth, Essa palavra usada aqui, impureza moral, it's the same Greek word for earwax. é a mesma palavra que é usada para cera de ouvido. Now, we don't talk about earwax too much. Nós não falamos muito sobre cera de It's one of those ouvido. things we clean out in private. É uma das coisas que a gente faz lá no banheiro, em particular. But that can keep you from hearing Mas well. isso pode atrapalhar a sua audição. And so it is with sin in our lives. E assim também com o pecado em nossa vida. It closes our ears Isso tapa os nossos ouvidos. so that we don't hear God speaking through His Word. E assim não conseguimos ouvir Deus falar através da sua palavra. And you get clean through confession. E você se limpa através da confissão. If we confess our sin, He's faithful and just to forgive us Se our sin. confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos livrar de toda a impureza. And He cleanses us from all De unrighteousness. nos perdoar todos os nossos pecados e nos limpar de toda a nossa impureza. And that brings me to the fourth E isso attitude. nos traz a quarta atitude. I must be compliant. Eu tenho que ser obediente. In verse 21, Em verso 21, in the last part, na última parte, He says, humbly accept the word planted in you. ele diz: aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. You need some humility to learn. Você precisa ter humildade para aprender. You know that everybody you meet knows something you don't know. Você sabe que todo mundo que você conhece, que você encontra, sabe alguma coisa que você não sabe. Everybody that you meet can teach you something. Todo mundo que você conhece pode ensinar alguma coisa para você. So you need some humility, Então você precisa ter humildade na sua vida. especially when you read the Word of E God. especialmente quando você lê a palavra de Deus. And when you hear someone teaching the Word of E quando God, você ouve alguém ensinar a palavra de Deus. don't act like you know it all. Não haja como você sabe tudo. Be humble Seja humilde and be teachable. e seja ensinável. But receiving the Word is not enough. Mas receber a palavra não é o bastante. I also must reflect on the Word of Eu God. também preciso refletir sobre essa palavra. Verse 23 is an interesting verse. No verso 23, um versículo Read interessante. that again. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a homem que olha a sua face no espelho. Now, James uses an illustration. O Tiago usa aqui uma ilustração. He says the Word of God is like a mirror. Ele diz: a palavra de Deus é como um espelho. Now, everybody here Todo mundo aqui has looked in a mirror sometime today. já se olhou no espelho pelo menos uma vez hoje. When you got up this morning, Talvez quando você acordou hoje de manhã, you looked into a mirror. você olhou o espelho. Now, why do we do that? Por que a gente faz isso? We want to assess the damage from the night. Porque nós queremos avaliar os danos causados pelo travesseiro à noite. Oh, look at my hair. Oh, meu cabelo. Oh, man, I've got something in my teeth. Olha só, eu tenho alguma coisa nos dentes. Oh, I need to wash my face. Eu preciso lavar meu rosto. We look in the mirror to see what's wrong. Nós olhamos no espelho para avaliar e ver o que tem de errado. But if I just look in the mirror, Mas se eu apenas olho no espelho, if I just take notice of what's wrong se eu só noto o que está errado and do nothing about it, e não faço nada a respeito daquilo que vejo, then the mirror has done me no good. então o espelho de nada me serviu. I look in the mirror in order to fix what's wrong.
Eu olho no espelho a fim de consertar o que está errado. You know, last year, American women Você sabe que o ano passado as mulheres americanas spent $9 billion on makeup. gastaram 9 bilhões de dólares em cosméticos. And in my opinion, E na minha opinião, it wasn't nearly enough. não foi o suficiente. You know, I think some people need to put a fresh coat of paint on an old building. Eu acho que algumas pessoas precisam colocar mais uma de mão de tinta. But a woman looks in the mirror and she says, "Oh, I need to put on makeup." Mas uma mulher olha no espelho e diz, eu tenho que botar aqui A man looks in the mirror and says, "Oh, I need to comb my O hair." homem olha no espelho e diz, eu tenho que pentear aqui o cabelo. And so the mirror tells us what we need to do. Então o espelho nos fala o que precisamos fazer. Now, James tells us what happens when we look into the mirror of God's Word. E Tiago nos fala o que acontece quando nós olhamos o espelho da palavra de Deus. It shows me what I am in the sight of God. O espelho da palavra de Deus me mostra o que Deus vê em mim, como é que eu sou visto por Deus. The Bible shows me the deceitfulness of my heart. A Bíblia me mostra o engano do meu coração. The Bible shows me the selfishness of my thoughts. A Bíblia me mostra o egoísmo dos meus pensamentos. The Bible shows me the lustfulness of my mind. A Bíblia me mostra a cobiça da minha mente. Have you ever seen yourself in the Bible? Você já se viu no espelho da palavra? Well, here's how you do that. Então é assim que se faz. First of all, you must read it. Primeiro você tem que ler a palavra. In verse 25, it speaks of the man who looks intently into the perfect law of God. No verso 25, Tiago fala sobre o homem que observa atentamente a lei de Deus. See, this isn't just casual reading. Isso aqui não é uma leitura casual. It's gazing purposefully. Olhando focadamente. You know, there are two ways you can look at a mirror. Tem duas formas que você pode olhar um espelho. You can glance at it, Você pode olhar de relance, or you can gaze at it. ou você pode refletir com atenção. And so we're to gaze at the Word Então nós precisamos refletir com atenção a esse espelho da palavra de Deus, as we read it. ao lermos. And then we review it, Aí depois precisamos revisar, because it speaks of this man who looks intently into the perfect law and continues to do porque a so. Bíblia diz aqui, ele fala do homem que olha e assim continua esta prática. This is meditation. Isso é meditação. You know, in Kentucky, where I live, Você sabe que em Kentucky, onde eu moro, we have a lot of cows. nós temos muito gado. Now, cows are special kinds of animals E a vaca é um animal especial, because they have multiple stomachs. porque a vaca tem vários estômagos. And you know what a cow will do? Você sabe o que uma vaca faz? It will eat different kinds of grass Uma vaca come diferentes tipos de capim. and put those different kinds of grass in different stomachs. E coloca diferentes tipos de capim em diferentes estômagos. And when it's hot in the day E quando está bem quente, and that cow is laying under a e tree aquela vaca vai se deitar debaixo de uma where árvore, there's no grass, quando não tem grama, that cow will say, you know, that grass I was eating this morning was pretty good. a vaca começa a se lembrar daquele capim gostoso que comeu de manhã. And he'll bring it up again. Aí traz de volta, rumina, And he'll ruminate. e rumina. He'll chew on that again. Aí começa a mastigar de novo aquele capim que eu tinha descido uma vez. Now I know some of you are saying, that is a terribly gross illustration. Eu sei que alguns de vocês estão falando, isso aí é uma ilustração muito yuck. Well, you may not like it, Talvez você não goste, but it's a great picture of the way we're to treat the Word of mas God. é um grande retrato de como nós devemos olhar a palavra de Deus. Because we're not just to read it, Porque não basta você ler a palavra, but we are to review it, mas nós devemos revisar a palavra. to bring it up, Nós temos que trazer de volta essa palavra, meditate on it. meditar sobre essa palavra. And thirdly, we're to remember it. E terceiro, nós temos que lembrar essa palavra. Verse 25, it says, not forgetting what he has heard, 25 ele diz, não esquecendo o que ouviu.
Nothing will do more for your spiritual life than memorizing Scripture. Nada fará mais para a sua vida espiritual do que a memorização da palavra de Deus. You know, we remember what's important to us. Você sabe que nós lembramos o que é importante. I remember my birthday. Eu lembro-me do meu aniversário. I remember my anniversary. Eu me lembro do meu aniversário de casamento. Shouldn't I remember the Word of God? Eu não deveria também lembrar da palavra de Deus? Because it's important to me. Porque é importante. So I must receive the Word of God. Então eu preciso receber a palavra de Deus. And reflect on the Word Eu of preciso God. refletir sobre a palavra de But Deus. finally, I must respond to the Word of Mas God. finalmente eu preciso corresponder a essa palavra de Deus. Verse 22 says, "Don't merely listen to the Word and so deceive yourselves." Verso 22 diz: não se engane só ouvindo a palavra de Deus, But do what it says. mas faça, pratique o que a palavra diz. What good is the mirror if you look into it but don't do anything Que about it? adianta o espelho se você olha e não faz nada? See, knowledge increases responsibility. Veja, conhecimento aumenta a sua responsabilidade. To whom much is given, much is A quem required. muito Deus dá, muito Ele requer. You and I have many Bibles. Nós temos muitas Bíblias, eu e We você. have different Nós translations. temos diferentes traduções. We have books written about the Nós Bible. temos livros escritos a respeito desta We palavra. have evangelical songs Nós temos hinos evangélicos. and great preachers. E nós temos grandes pregadores. How responsible are we before God Qual é a nossa responsabilidade perante Deus? to obey the word He has given A us? obedecermos essa palavra que Ele tem nos dado. And if you don't do it, E se você não o fizer, how great is your sin? quão grande é o seu pecado. When I pastored in Lexington, Kentucky, Quando pastoreei na cidade de Lexington, there was a man in my church havia um homem na minha igreja who was a bodybuilder. que era um grande esculturista corporal. He wasn't just any Ele bodybuilder. não era qualquer um. He was one of the most famous bodybuilders ever. Ele era um dos mais famosos de toda a história. He had been Mr. Olympia Ele tinha sido Mr. Olímpico, and Mr. Universe. Mr. Universo. I remember I walked into a bank one day Eu me lembro uma vez eu entrei num banco and he was standing there. e ele estava lá no banco And he had on this real tight shirt. e ele estava com aquela camisa bem apertada, And though he was in aquelas his camisetas. 70s, E ainda e ele já tinha 70 anos nessa you época. could see his six-pack Você conseguia ver todas and esses his músculos pecs. e você podia ver toda a definição dos peitorais. I looked at Tanya. E eu olhei para Tânia, minha I esposa, e said, disse, "Man, I'd love to look like that e when I'm eu 70." falei, puxa, eu queria ser assim quando eu tiver 70. And Tanya looked at me E a Tânia olhou para mim and she said, "I'd love you to look like that e right disse, now." e disse, eu adoraria você ter essa aparência agora. Né? Well, Ron Lacey was a great bodybuilder. Então, Ron Lacey era um grande atleta. He was the man that Arnold Schwarzenegger looked up to. E ele é o homem que influenciou a vida de Arnold Schwarzenegger. And one day he came to me. E um dia ele chegou lá He said, comigo. "Pastor, I noticed you've gained some Ele weight." disse, pastor, eu notei que você está aumentando um pouco a sua barriga. So I want to give you my bodybuilding Então, book. eu quero te dar o livro, que eu sou autor desse livro sobre esculturar o seu corpo. Escultura do seu corpo. Man, I thanked him. Eu agradeci. And I took that book home E eu peguei o livro, levei para casa. and I began to read E it. eu comecei a ler. It was fascinating. Era fascinante. I began to read it every day. Eu comecei a ler todo dia o livro dele. I would get out my pen Eu pegava a minha caneta. and I would take notes. E eu anotava, fazia anotações, And I would esboçava. highlight the important parts. E eu colocava aquelas canetas coloridas e eu marcava as partes importantes. In fact, I read it every day, Inclusive, eu lia todo dia. sitting in my easy chair, Sentado lá no meu sofá, watching television olhando televisão, with a big bottle of Pepsi com 1 litro de Pepsi and a big bag of potato chips. e um saco de Militos. I loved that book. Eu adorei aquele livro. It was great. Era um livro fantástico. So I read it every day Aí então todo dia eu lia, with my Pepsi and my potato chips. com minha Pepsi e meus Militos. And Ron came up to me at church. E um dia o Ron chegou comigo lá na igreja He said, "Pastor, e disse, pastor,
are you reading my book? Você está lendo o meu livro? I said, I sure Eu am. digo, tô, irmão, tô. That is a great book. É um livro fantástico, eu I amei. love that book. Amei o seu livro. We said, Pastor, you look like you're gaining weight. Mas pastor, parece que você está aumentando o seu peso. I said, maybe it's because I'm drinking Pepsi and eating potato Ele chips disse- when I read your book. Será que é porque eu estou tomando Pepsi e comendo militos quando estou lendo o teu livro? He said, well, Pastor, Pastor. are you doing what the book says? Pastor, mas você está fazendo os exercícios que eu ensino lá no livro? You mean I have to actually do this? Eu tenho que fazer esses exercícios? I didn't know I had to do it. Eu não sabia que eu tinha que fazer esses exercícios. He said, Pastor, my book won't do you any good Pastor, o meu livro não vai valer coisa alguma para você. if you just read it. Se você só ler, You have to do it. você tem que fazer, tem que praticar. Do you think there are a lot of Christians like that? Você acha que tem muito crente assim? Maybe you've just memorized a lot of verses Talvez você terminou de memorizar muitos versículos and you read many of the books of the New e Testament. você leu muitos dos livros do Novo Testamento. But I want to remind you of something. Mas eu quero fazer você lembrar um pouquinho. If you know the Bible, Se você sabe a Bíblia and that's all, e só, then you're like the devil. você é como o diabo. Because the devil knows the Bible. Porque o diabo conhece a palavra. Remember when he tempted Jesus? Você se lembra quando ele tentou Jesus? He quoted the Bible to Ele Jesus. citou versículos para Jesus. You know what else James says in his book? Sabe o que mais Tiago diz no seu livro? Do you believe there's one God? Ele diz, você crê que existe um só Deus? That's great. Parabéns! The devils, the demons believe too Os demônios também creem. and tremble. E tremem. If all you do is know the Bible, Se você só conhece a Bíblia, congratulations, parabéns. you have the faith of the demons. Você tem tanta fé quanto um demônio. It's not enough to know the Bible. Não basta você conhecer a palavra. You've got to respond to it. Você tem que corresponder a essa palavra. And God has commanded all people everywhere to A- repent and believe. E Deus tem mandado todos os povos em todos os lugares a arrependerem-se e crerem. To place your faith in Jesus Christ alone. A crerem no Senhor Jesus Cristo somente. And when you put your faith and trust in E Jesus, quando você coloca a sua fé unicamente, exclusivamente em Jesus, then you are to follow Him aí você tem que segui-lo and live out the principles of this book. e viver os princípios colocados por Ele nessas Escrituras. Don't just read it, Não leia apenas, do it, faça. Pastor. Se hoje à noite você já ouviu muitas vezes que você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você já ouviu e você sabe disso. Ontem à noite um cidadão me falou, sim, mas eu sei disso, sempre soube disso, desde pequenininho, sempre eu fui religioso e sempre eu conhecia a Bíblia. Mas ele disse, somente aos 60 e poucos anos é que eu realmente coloquei minha fé. Eu conhecia sobre a fé, mas eu coloquei minha fé em Jesus e o convidei para ser o Senhor da minha vida apenas um ano atrás. Então, para a sua salvação, que é o início de tudo, não basta você conhecer esse Jesus que veio, deixou a sua glória e se tornou homem, Deus, homem, Cristo Jesus. Não basta você saber que Ele morreu na cruz pelo seu pecado e o meu pecado. Não basta saber que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Não basta saber esses fatos. Você tem que colocar a sua vida em suas mãos. Você tem que aceitá-lo como o Senhor da sua vida. Isso é aplicar essa palavra na sua vida. Aí sim,
o sangue de Cristo depositado na cruz do Calvário cai na sua conta, se efetiva em sua vida, e os seus pecados então são perdoados, e você se torna filho de Deus, e recebe o Espírito Santo em sua vida, que é a garantia da sua vida por vir. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 9, que sim, você tem que crer que Jesus é Deus, e que Ele veio, amou você, e que Ele morreu na cruz, ressuscitou, mas você precisa confessá-lo como Senhor. Confessar significa falar, você tem que falar para Ele, com palavras sussurradas, mentalizadas, mas você tem que falar para Ele. E Jesus disse essa oração, uma oração que Deus jamais rejeitará ouvir. Quando você diz, Jesus, eu preciso de Ti como meu Senhor, eu quero que Tu sejas o meu Senhor. A minha vida é sua para você mandar. Deus, é uma das ordens que Deus dá, para que haja salvação em sua vida. Se você nunca fez isso, talvez você foi conhecedor desde pequenininho, mas você nunca aplicou isso, você nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, para Ele ser o Senhor da sua vida. Hoje à noite você pode falar isso para Deus aí onde você está, e sair daqui diferente daquele que entrou. Sair daqui uma pessoa, filho de Deus, perdoado os seus pecados, filho da luz, livre do medo da morte, livre da morte eterna. Faça isso hoje, se você nunca o fez antes. Faça aí onde você está. Talvez hoje à noite você conhece muito essa palavra, mas a sua vida está toda errada. Você não aplicou essa palavra na sua vida. Você vai ser cobrado duplamente por isso. Ao que conhece, ao que sabe fazer o bem e não faz, para este é pecado. A sua culpa aumenta com a consciência e o conhecimento da palavra. Então hoje à noite, antes que a mão de Deus pese sobre você, conserte isso. Saia daqui diferente de como você entrou. Saia decidido a consertar, a colocar a sua vida no eixo dessa palavra, porque só assim você vai alcançar os planos que Deus tem para você. Só assim você vai alcançar aquilo que Deus quer que você seja. Vamos baixar nossas cabeças. Seja a sua decisão a primeira, de entregar a sua vida a Jesus, ou a segunda de passar a aplicar isso no seu dia a dia. Aplicar essa palavra que você conhece no seu dia a dia. Converse, fale isso. Programe-se com Jesus. Converse com Jesus nesse momento. Expresse a Ele, fale para Ele o desejo do seu coração. Pai querido, Tu vês os corações de cada pessoa aqui. A Tua palavra reflete a cada um de nós, Senhor, aquilo que Tu vês diretamente, porque Tu sondas os nossos corações. Tu sabes muito bem tudo que está em nós, cada pensamento. E Pai, hoje, que se cumpra essas orações que estão subindo diante de Ti, Senhor, esse desejo daqueles que querem entregar a sua vida a Ti, suas vidas a Ti, Senhor. Que se cumpra, Senhor, perdoe os seus pecados, entre em suas vidas, os transforme, faça deles filhos, conforme a Tua promessa. Aos que já são filhos, mas que não têm aplicado esta palavra a suas vidas. Que hoje seja um dia de renovação, que a partir de hoje, Senhor, eles venham aplicar essas coisas, custe o que custar. Que Ele aplique, Senhor, essas verdades no seu dia a dia, nas suas famílias, nos seus empregos, nos seus trabalhos, nas suas mentes. E a honra e a glória, Senhor, daquilo que acontecerá, será somente do Teu Filho Jesus.
Hoje à noite, eu não vou dar um apelo de você vir na frente, nem pegar fichinha. Se hoje à noite você está entregando a sua vida a Jesus, domingo que vem, e nós vamos mudar um pouco aquele anúncio que eu fiz, aquele aviso. Nós vamos fazer um com Deus somente no horário das 10h30, domingo de manhã. Você pode vir para a aula de um com Deus domingo de manhã. Se você aceitou Cristo hoje como o Senhor da sua vida, venha domingo de manhã, 10h30. Venha aprender o que Deus quer da sua vida. Venha participar conosco, venha aprender o que Deus quer de você. Qual é o próximo passo? Como é que você pode aprender a orar? Como é que você pode aprender a refletir sobre as Escrituras? Venha estudar conosco, domingo de manhã. Se você já era filho, decida agora aí onde você está que você vai voltar a se dedicar a essa palavra. Que você domingo de manhã vai estar aqui. Você vai estar aqui abrindo a sua palavra, anotando, estudando, vendo onde é que Deus quer que você mude. Onde Deus quer transformar, mudar você, sua família, as suas atitudes, os seus comportamentos. Que você vai dar prioridade a essa palavra, porque sabe que essa palavra é vida. Essa palavra é o manual de Deus para a sua vida. Faça essa decisão perante o Senhor. Pai querido, nós queremos entregar essas decisões a Ti. Senhor, que se cumpra o desejo do nosso coração em Ti. Nos relembre dessas decisões, Senhor, durante a semana. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Que Deus lhe abençoe. Feliz final de Palavra Fest 2013. A gente se vê no churrasco. Parabéns. E domingo, noite caipira. Boa semana e boa noite. Que Deus lhe abençoe.